Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e eu trouxe uma mensagem para compartilhar com os irmãos de algo que aconteceu comigo na semana passada, terminando na noite de sexta para sábado. E eu vou fazer aqui uma coisa que eu nunca fiz antes, que é pedir que, se você chegou até esse vídeo, ouça essa mensagem até o final, porque essa mensagem é de grande relevância. E o Senhor Jesus Cristo me disse algo que é para falar para todas as pessoas. Amém? Então, na semana passada, o Senhor Jesus Cristo me levou a ler insistentemente o texto de Lucas capítulo 10. Quando eu abri a Bíblia, o Espírito Santo falava comigo: Lucas 10, Lucas 10, Lucas 10. E então, durante a semana passada, eu fui entendendo algumas coisas, cheguei a fazer devocionais baseados nesse capítulo, mas o Senhor Jesus Cristo ainda tinha algo mais para me fazer entender. Então, na noite de sexta para sábado, do dia 29 de setembro para o dia 30, ele me deu um sonho. Eu quero contar esse sonho para vocês e no final eu vou dizer a palavra, o que o Senhor Jesus Cristo me revelou na palavra, o significado deste sonho, amém? Eu quero dizer para vocês que no sonho eu sofri muito pelas pessoas porque elas corriam um perigo de morte e eu queria avisá-las, mas elas não me davam ouvido. Assim como eu estou tentando avisar as pessoas que a grande tribulação vai começar porque o Senhor Jesus Cristo vem resgatar a sua igreja. E assim que ele resgatar a sua igreja, tudo aqui vai mudar. As coisas vão piorar. As grandes catástrofes vão acontecer. Milhares e milhares de mortes vão acontecer. E as pessoas estão querendo ainda ficar com seus olhos fechados com relação a tudo isso. Estão deixando de olhar para Jesus Cristo, porque há muito amor ao mundo no coração das pessoas. E por causa disso elas não querem se preparar para a vinda de Jesus. Mas ouça o sonho que o Senhor Jesus Cristo me deu. No sonho tinha um prédio que tinha sido construído e esse prédio ele estava como que na massa fina ainda, ele não tinha sido pintado ainda, ou seja, não tinha sido acabado, mas as pessoas já estavam lá dentro. Lá dentro já as pessoas já andavam para todo lado, já tinha comércio lá dentro, já tinha loja de roupas, já tinha escritório, já tinha, enfim, vários ambientes já estavam ocupados, já tinham móveis, ou seja, as pessoas já estavam ocupando aquele prédio. E ele tinha sido construído por uma pessoa que ninguém sabia quem era. E então eu chegava ali, eu estava no térreo e me deparava ali com uma certa situação. Tinha uma amiga minha e tinha uma outra moça. Essa moça então virava para essa minha amiga e dizia assim para ela: eu tô tão carente, me dá um beijo. E a minha amiga falava assim: tá bom. E dava um beijo nela. E as duas eram héteras, mas naquele momento elas se beijavam. E aí a moça então virava pra mim e ficava me olhando e eu falava assim pra ela: não adianta você me pedir, eu não vou te beijar. E eu estava com uma prancheta na mão. E nesse momento eu estava como que fazendo uma auditoria ali. Eu estava trabalhando ali. Eu vou contar pra vocês o significado de cada coisa, ok? Tudo que eu tô contando aqui pra vocês em detalhe tem o significado que o Senhor Jesus Cristo me revelou depois. Eu vou contar no final do sonho. Então, depois de visitar essa sala ficava no térreo. Ao lado dessa sala ficava a garagem do prédio. Eu passava pela garagem e na garagem estava o meu irmão, o meu sobrinho
e estavam algumas crianças brincando, não sei se era de polícia e ladrão, eu não sei o que que era, mas eles estavam brincando com arminha. E estavam brincando e eu fiz ali uma brincadeira com eles e passei por eles e comecei a subir. E esse prédio a gente subia pelas escadas. Quando eu chegava num determinado andar, eu me deparava com o escritório do meu pai. E esse escritório tinha um espaço muito, muito pequeno. Só cabia mesmo a mesa dele e atrás a cadeira para ele se sentar. Quando terminava a mesa dele, era o vão da escada, só que não tinha uma parede. Não era uma salinha fechada, não tinha uma parede para separar a sala dele com a escada. Não tinha nenhum muro sequer, era um buraco. E eu olhava aquilo e falava assim: meu Deus, que perigo, né? Pensava comigo, que perigo. Se ele derrubar alguma coisa e ele for tentar pegar, ele vai cair. E então eu entrava nesse andar e ia até uma loja onde estavam os meus tios. Tava ali o meu tio Luciano, minha tia Amanda e as crianças deles. E eles estavam comprando roupa. A minha tia Amanda trabalha com isso. E ela estava comprando nessa loja para poder revender. Ela estava trabalhando ali para poder revender as roupas na loja dela. E tá bom. Depois que passou isso, nós nos sentamos numa mesa para almoçar. Eram várias pessoas que estavam nessa mesa. E eu começava a falar a respeito de que aquele prédio era muito perigoso. Eu começava a falar: esse prédio é muito perigoso. E eu dizia no sentido de que as pessoas ali poderiam morrer, de que as pessoas ali ia chegar alguma hora que ia morrer alguém, que ia morrer pessoas naquele lugar. E então tinha um senhor que respondia assim para mim: olha, mas aquele outro homem está construindo um lugar muito mais perigoso do que esse. Ele vai derrubar um estádio e vai construir. E eu fazia a comparação assim: olha, esse prédio aqui é num lugar muito curto, muito apertado. Então ele ficou perigoso desse jeito. E quando ele falava isso a respeito do outro homem que estava construindo, eu falava assim: ele é muito rico, ele pode construir até um condomínio lá se ele quiser. Lá tem espaço. Enfim. E aí, então, eu continuava insistindo no assunto de que aquele prédio era perigoso e as pessoas que estavam na mesa começavam a se levantar e não queriam ouvir. E aí, nos levantávamos todos, né, logo em seguida, e a gente ia, então, no sentido da escada. Só que antes da escada, na última salinha, vamos dizer assim, no hall ali da escada, nós nos encontrávamos e eu tentava mais uma vez reunir as pessoas para falar com elas, para avisá-las: isso aqui é muito perigoso, vocês vão morrer. E nisso que eu começava a falar de novo, as pessoas viravam as costas novamente e iam embora. Elas não queriam saber da mensagem que eu tinha para falar para elas, do que eu tinha visto para falar para elas. Era como se as pessoas estivessem assim num torpor, né? Como se as pessoas estivessem sem conseguir enxergar a realidade. Todas as pessoas que estavam ali, meus familiares, amigos, enfim, todas as pessoas que estavam ali, ninguém estava enxergando o que estava acontecendo. Era como se só eu pudesse enxergar e eu tentava avisar as pessoas e elas não acreditavam em mim. Depois então dessa tentativa, eu acordei. E quando eu acordei, eu tava chorando, né? E o meu marido falou pra mim que ele percebeu que eu não tava tendo um sonho bom. Ele tentou me acordar, mas ele não conseguiu me acordar. Então,
eu comecei a contar para ele o que tinha acontecido, né, no sonho, e naquele momento eu já estava entendendo. No momento que eu estava contando para ele, eu já estava entendendo. É exatamente o que está acontecendo. Eu estou tentando avisar as pessoas sobre a vinda de Jesus Cristo, sobre a grande tribulação, e as pessoas não estão me ouvindo, as pessoas não estão acreditando. E eu chorei bastante, porque no sonho eu sofri muito. Como a gente sente quando uma pessoa tão amada por nós ouve essa mensagem e fala assim: ah, não é não, Jesus não está voltando agora, imagina, tem muitos anos pela frente, não, imagina, eu vou morrer primeiro e Jesus não vai ter voltado ainda. Enfim, a gente escuta muita coisa, né, quando a gente fala para as pessoas, mas a gente continua falando na intenção de tentar abrir os olhos das pessoas. Então agora eu vou comentar com vocês aqui tudo que eu entendi a respeito do sonho, amém? Eu entendi que o prédio é o plano da elite, né? A elite está conduzindo tudo desde já, para quando chegar na grande tribulação, muitas pessoas serem mortas. E também tem ali a situação das moças, né, se beijando. A moça que era hétero e que de repente pediu um beijo para outra. Essa é a questão da ideologia de gênero, que faz parte dos últimos dias, sim, com certeza, né? E também o fato de que o cristão, ele não se deixa levar por uma ideologia, né? O cristão, ele tem suas bases sólidas e ele não se dobra a esse tipo de coisa. Eu disse para vocês que no sonho eu estava com uma prancheta, fazendo como se fosse uma auditoria, né? Pesquisando ali as situações a respeito do prédio e tal. E é como eu tenho visto, né, nos últimos dias, como eu tenho aprendido, as coisas que chegam para mim nos vídeos, as coisas que eu estudo, as coisas que eu aprendo, que os irmãos compartilham comigo, são as coisas da grande tribulação que nós vemos, que nós estamos vendo, e que muitas vezes as pessoas entendem como se fosse teoria da conspiração, mas isso é um nome que criaram para dizer para você que não é verdade, mas muita coisa é verdade. E meu irmão, quando ele estava brincando ali com as crianças, né? Significa, vamos dizer assim, representa pessoas que estão se distraindo, né? Que estão brincando. E eles fazem esse tipo de coisa para não olhar para a realidade. Então tem gente que está preferindo isso, tem gente que está preferindo não olhar para a realidade. Então inventa alguma coisa ali, inventa alguma coisa, né, para poder tampar o sol com a peneira, dizendo que não, Jesus Cristo não está voltando ainda. Mas essas pessoas, a palavra diz que serão pegas de surpresa. E a palavra diz que o bom servo é aquele que espera pronto. A sala do meu pai, né, aquilo que eu via no sonho que, vamos dizer assim, mais me chocava era a sala do meu pai, né, porque era um perigo muito grande. E esse perigo é exatamente isso que a gente vive, né? Que a gente tenta falar para as pessoas do perigo que a grande tribulação significa para a alma delas, e as pessoas não entendem, as pessoas não querem escutar. As pessoas estão correndo perigo, porque se elas não estiverem prontas para ir com Jesus, a grande tribulação vai chegar de um momento para o outro. E as pessoas, muitas delas não vão ter tempo nem de se arrepender, porque muitas coisas vão acontecer para que a morte dessas pessoas ocorra e que elas morram sem a salvação. Então, é um perigo constante para as pessoas. Existem hoje planos articulados para a morte de pessoas aos milhares. Então, as pessoas não têm consciência disso, não têm.
Também no sonho, naquele momento que eu encontrava os meus tios trabalhando, eles representam as pessoas que estão focadas no trabalho, né? Tem muitas pessoas até que verdadeiramente começam a trabalhar assim intensamente para esquecer da realidade e tampam o sol com a peneira, né? Ficam tão focados no trabalho e deixam de lado o reino de Deus. E isso também não é bom. Isso também não é algo que vai levar as pessoas a algum lugar, sabe? As pessoas pensam assim, mas eu não tô roubando, mas eu não tô matando, eu tô só trabalhando, eu não tô fazendo nada de mal, eu não tô indo contra Deus, eu tô só trabalhando. Mas veja você que se você estiver deixando de lado o reino de Deus e estiver com a sua vida empenhada no trabalho, você já está fazendo algo de mal, sim. Você já está fazendo algo que não está de acordo com a palavra de Deus, porque o Senhor Jesus Cristo nos disse que a nossa primeira preocupação deve ser o reino de Deus. Então, as pessoas precisam ouvir a palavra de Deus para que elas estejam preparadas para o arrebatamento. Não é que você vai deixar de trabalhar, de maneira nenhuma, você vai continuar trabalhando e sustentando a sua casa, a sua família, mas você vai trabalhar com o seu coração, tendo em primeiro lugar o reino de Deus e não se empenhar demais nas coisas aqui da terra. E o dono da construção, naquele momento que estávamos na mesa lá do sonho, que eu fazia o comentário e aquele homem fazia uma comparação com uma outra construção que estava acontecendo, naquele comentário eu percebia que era ele quem estava construindo o prédio, né? Quem tinha construído, na verdade, o prédio. Eu percebia que era ele quem tinha feito tudo aquilo para as pessoas morrerem, né? E ele, fisicamente, é muito parecido com um homem que é da elite global. E eu tentei aqui pesquisar o nome dele, mas eu não consegui encontrar, tá bom? Essa semelhança também confirma o fato de que o sonho está relacionado com a grande tribulação. Porque, meus irmãos, a elite global estará por trás de todas as coisas que vão acontecer. Eu não posso aqui detalhar tudo o que eles vão fazer para que esse vídeo não fique muito comprido, mas eles têm tecnologia, eles têm dinheiro, eles têm muita coisa e eles têm o domínio das nações. Muitas coisas que estão acontecendo em diversos países, não só no Brasil, as pessoas pensam que é por conta do governo daquele país e não é. As coisas que estão acontecendo estão vindo de cima, estão sendo impostas às nações. E muitas pessoas não sabem disso. Imagina então como será quando Jesus voltar. Isso vai se tornar mais intenso. Outra semelhança também é que o prédio era construído num lugar apertado, né? Esse lugar apertado, irmãos, ele tem o significado do tempo. O tempo estabelecido para após a volta de Jesus Cristo são 7 anos e nada mais. Então, em 7 anos, o mundo vai perecer e tudo o que for construído por essas pessoas vai ruir também. Veja você que tudo que as pessoas estão querendo adquirir, tudo que as pessoas estão correndo atrás, dando o seu sangue, derramando suas almas atrás dessas coisas, vai perecer em muito pouco tempo, ou seja, não vale a pena tanto esforço para a pessoa passar aqui só mais algum tempo. O outro construtor era o anticristo, que vai se levantar. Muito em breve ele vai ter o seu rosto revelado. Então, irmãos, tudo que aconteceu no sonho, tudo que foi mostrado no sonho é exatamente como está acontecendo. A mensagem que temos tentado falar para as pessoas a respeito da vinda de Jesus Cristo, o fato das pessoas estarem incrédulas, não querem ouvir isso, ficam achando que tudo é normal, ficam achando que precisam trabalhar porque precisam ver os seus filhos crescendo. Olha, eu digo a vocês,
pelo cumprimento das profecias, por tudo que o Senhor Jesus Cristo tem mostrado. Não vai dar tempo, não vai dar tempo. E as pessoas ficam se agarrando a falsas ilusões, sabe? Esses dias eu estava dando aula para um aluninho e estava conversando com ele a respeito de Jesus Cristo, o que significa crer em Jesus. Imagina você que você estava num navio e esse navio naufragou e de repente você ali nadando para se manter vivo, viu um pedaço de madeira flutuando sobre a água e você vai até aquele pedaço de madeira e você se agarra com toda a força porque você sabe que a sua vida depende daquele pedaço de madeira. Jesus Cristo é assim. Se você não se agarrar a Ele, você vai se afogar. Se você não se agarrar em Cristo, você está fadado à condenação eterna. A palavra de Deus nos ensina que Jesus veio para salvar os homens. Os homens estavam debaixo de condenação e Jesus veio para mudar isso. Mas se você não quiser Jesus Cristo, você está fadado à condenação. Você vai continuar debaixo de condenação. Então saia agora de toda a incredulidade, de toda maneira que você está vivendo. Passe hoje mesmo a viver para Cristo, a se arrepender e se voltar a Cristo. Amém? E aí então, faltou eu dizer para vocês qual foi a palavra que o Senhor Jesus Cristo me deu depois que eu entendi todas essas coisas a respeito do sonho. A palavra que o Senhor Jesus Cristo me deu está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 10 e 11, que diz assim: Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: Até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto, já o reino de Deus é chegado a vós. Então Jesus aqui está dizendo que, no caso, essa cidade, ela se refere às pessoas, né? As pessoas que não receberem a sua mensagem. E na verdade a nossa mensagem não é nossa, mas é de Cristo. Ele está dizendo, as pessoas que não receberem a sua mensagem, diga para ela, olha, você não está querendo acreditar, mas saiba que o reino de Deus já chegou para você. Esta é, meus irmãos, a última mensagem para dar a estas pessoas. É dizer para elas que o reino de Deus já chegou a elas. E eu quero que você pense nisso, eu quero que você reflita a respeito da seriedade destas palavras. E eu quero que você reflita a respeito de que Cristo não brinca. Se ele está falando isso, é porque a coisa está muito séria. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Sinto em dar essa notícia para vocês, sinto em trazer esta palavra tão séria, mas eu vou fazer exatamente o que Cristo me mandou fazer. Então era isso que eu tinha para compartilhar. Espero que você tenha entendido que o Senhor Jesus Cristo está falando diretamente com cada um de nós. Se você prega o arrebatamento e as pessoas não acreditam em você, diga para as pessoas que o reino de Deus já chegou até elas. E se você até hoje não acreditava nessas coisas, eu digo a você que você tem duas opções: ou você passa a acreditar e viver por Cristo, ou ouça as palavras de Jesus Cristo dizendo para você: o reino de Deus já chegou até você. Assim, eu termino essa mensagem pedindo que, se você achou essa mensagem importante, deixe aqui o seu like, deixe os seus comentários e compartilhe com outras pessoas. Que Deus abençoe a sua vida e que Ele venha iluminar a sua mente e o seu coração para que você possa compreender esta mensagem. Em nome de Jesus Cristo. Amém.